Muito bom, família! Estão animados? Temos convidados novos aqui hoje. Quero dar o bem-vindo a Lara, que veio do Rio de Janeiro. Muito boa Santa Ceia, Lara. A dona Irene, que está aqui com a gente hoje. Incrível! Título da aula hoje: Verdade ou consequência? Verdade ou consequência? Quem já jogou? Ou verdade ou desafio, né? No Brasil. A gente tem jogado ultimamente verdade ou consequência lá nos devocionais universitários de estudantes. E tem saído várias pérolas de lá, nesses devocionais. Nessa última pérola que teve nesse devocional, foi uma criança de 12 anos pra lá. E eu não sei quem deu esse desafio pra ela, mas o desafio foi essa pessoa falar exatamente qual foi a primeira impressão dela de todo mundo que estava lá na sala. E todo mundo foi discipulado, todo mundo saiu de lá com muitas coisas para mudar no caráter, não? Se você quer saber um dia o que você precisa mudar na sua vida, pergunte para uma criança de 12 anos. Ela vai falar sinceramente o que você precisa mudar, não? Também perguntaram lá, na verdade, a consequência... Perguntaram, a Tatiana teve a brilhante ideia de perguntar qual foi o último pecado de uma pessoa. Então, muito interessante. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Pai amado Deus, obrigado por estarmos unidos aqui hoje. Obrigado, Pai, porque hoje vamos estudar na Tua Palavra, Pai, o livro de Atos e o capítulo 4, Deus. Eu oro para quem saia daqui, Pai, não como hipócritas, Pai, religiosos que vão para um serviço, para um culto de domingo, senta, aquece o banco da igreja e depois sai sem mudar nada, Pai. Eu oro para que a gente venha para cá, para que a gente possa ser transformado, Deus. Para que a Bíblia possa nos transformar, Pai. Eu oro por isso hoje, eu oro para que o Senhor me coloque de lado e que o Senhor possa pregar aqui, Pai. Que a gente possa sair daqui convicto com as Escrituras do nosso coração, Pai. É em nome de Jesus que eu oro por isso. Amém. Amém. Vamos lá para Atos capítulo 4. Bora. Se esse é o primeiro culto que você vem aqui, nós estamos estudando o livro de Atos. E até então nós estudamos Atos capítulo 1, 2 e 3. E hoje vamos estudar Atos capítulo 4. Bora. Quem ama o estudo bíblico aqui? Eu amo estudos bíblicos, amém? Amém. Atos capítulo 4, versículo 1. Diz: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que tinha acontecido em Atos capítulo 3? Quem se lembra aqui mais ou menos? Um milagre aconteceu. Exatamente. Foi o primeiro milagre da igreja. O que aconteceu? Um aleijado começou a andar. É isso que aconteceu. E depois disso acontecer, em Atos capítulo 4, a gente tem saduceus, os líderes religiosos e até o guarda do templo que está lá e começam a perseguir os discípulos que fizeram esse milagre. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma das seitas que existia no judaísmo, entre os judeus. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, e os saduceus, eles negavam a ressurreição. Para os saduceus, era impossível alguém ressuscitar dos mortos. Então, quando Jesus ressuscita pessoas como, por exemplo, Lázaro, dos mortos, e próprio Jesus Cristo, que foi ressurreto dos mortos, eles não acreditavam nisso. Tanto os líderes religiosos que estavam lá, estavam com eles, e também o guarda do templo, ou seja, tinha um cara que guardava, que era o guarda de todo aquele templo do Sinédrio. E aqui no versículo 3 diz: agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a ponto de ser 5.000 pessoas. Imagina isso, 5.000 pessoas estavam aqui na igreja do primeiro século. O que aconteceu em Atos 2? 3.000 pessoas, a Bíblia diz, foram batizadas em Atos 2. Em Atos capítulo 4, alguns dias depois, já eram 5.000 discípulos na igreja do primeiro século.
Imagine isso aqui na igreja hoje de Lisboa. Imagine isso. 3.000 pessoas sendo batizadas em um dia. E daqui a alguns dias, 5.000 pessoas já estão fazendo parte da igreja de Lisboa. Se você está aqui hoje, é porque você veio para uma igreja que tenta se assimilar com a igreja do primeiro século. É isso que nós tentamos fazer aqui. Nós tentamos nos assimilar à igreja que está nas Escrituras, amém? Amém. E no versículo 5 diz: no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Ou seja, vários religiosos estavam lá. Quem são os religiosos hoje em dia? Bom, você encontra várias pessoas que são religiosas hoje em dia. E na época, eram aquelas pessoas que tinham se reunido. E no versículo 6 diz quem estava lá especificamente. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Estão interrogando Pedro e João em relação ao milagre que eles tinham feito em Atos capítulo 3. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O que significa isso? Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é a base na qual a igreja deve ser edificada. O que é uma pedra angular? Uma pedra angular é o alicerce de qualquer edifício. E quando a gente vê em Mateus capítulo 16, nós vemos que Jesus, ao dar as chaves para Pedro, ele diz que sobre uma pedra a igreja seria edificada. E que pedra ele estava falando? O próprio Jesus Cristo. A pedra não é um pastor, a pedra não é um padre, a pedra não é um papa, e muitas pessoas acreditam que Pedro foi o primeiro papa por causa disso. Não, a pedra é Jesus Cristo, amém? Amém. Ele é quem nós devemos nos basear como igreja hoje. Por quê? Porque pessoas, elas falham muito, mas Jesus Cristo é perfeito. E no versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O que Pedro está pregando aqui de novo? Ele diz que não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Esse sincretismo religioso que hoje existe aí no mundo, em que são várias religiões, mas todas as religiões elas se voltam para o mesmo Deus. São várias formas de adorar, mas no final das contas Deus é um só e todo mundo vai estar salvo. O que a Bíblia diz aqui? Que não há salvação em qualquer outro nome a não ser Jesus Cristo. Isso implica que Buda não consegue te salvar, Maomé não consegue te salvar, Alá, isso implica que Confúcio não consegue te salvar. Olha, se você for para onde tem um cemitério lá de Maomé, você vai ver os ossos de Maomé. Você vai ver os ossos de Buda. Você vai ver os ossos de Confúcio, mas você não consegue ver os ossos de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos, amém? Ele sim é o único que consegue nos salvar. Por quê? Porque ele venceu a morte. Alguém que venceu a morte é capaz de te salvar hoje, amém? Apenas Jesus Cristo. O que significa a ressurreição de Jesus? Significa que ele venceu a morte. E nós não paramos muitas vezes para pensar sobre a morte. Essa semana, na sexta-feira, eu fui para um funeral da tia de um amigo meu aqui que está a estudar a Bíblia. Esse meu amigo está a estudar a Bíblia e a tia dele faleceu nessa semana, lá para terça-feira. Ele disse que ia para o funeral, eu falei, bom, eu vou com você. E chegando lá, eu
aquele cheiro da grama molhada, sabe, de um cemitério. Você escuta muitas pessoas lá no funeral, a gente começou a seguir aquele carro que carrega o caixão, e as pessoas chorando atrás do carro e junto com pessoas cantando hinos de igreja e canções cristãs. E foi uma cena bem pesada. Não sei quem já foi para um funeral, eu já fui para vários funerais. Isso é algo bem intenso e te faz refletir sobre a vida. Um funeral é algo muito, muito importante. Por quê? Porque isso te faz refletir. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, a Bíblia diz que é melhor estar em uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Por que a Bíblia diz isso? É melhor estar numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Porque quando você está numa casa onde há luto, você reflete sobre a sua vida. E foi muito bom lá, porque lá eu convidei o pastor da igreja dela para estudar a Bíblia. A gente vai ter uma conversa agora essa semana, amém? Vamos estudar a Bíblia juntos. Mas sabe, Deus, Ele é a certeza que existe, mas até o próprio Deus, Ele não consegue ser a certeza de todo mundo. Nem todo mundo tem a certeza que Deus existe, mas todo mundo tem a certeza de que a morte existe. A morte é a certeza de todos. Mas a maioria das pessoas vive fingindo como se a morte não existisse. Verdade. Todo mundo tem certeza que você vai morrer um dia, mas muitas pessoas vivem como se você não fosse morrer algum dia. Eu tento não me lembrar. É bom se lembrar. Mas eu tento não me lembrar. Mas refletir sobre a morte ajuda a gente a refletir sobre a vida também. Não é que eu tenha medo de morrer, só que não penso nisso. Por causa disso, muitas pessoas vivem como se a vida delas fosse eterna. A sua vida não é eterna. Um dia tudo isso vai se acabar. E ao viver como se a vida fosse eterna, você vive como se seu trabalho fosse algo eterno, como se sua carreira fosse algo eterno. Mas isso vai deixar de existir. A universidade vai deixar de existir, tudo vai deixar de existir. É muito importante refletirmos sobre a morte para que a gente possa mudar em vida. E assim ter uma morte em paz com Deus. Poucas pessoas pensam sobre isso. É verdade. Mas você está preparado para morrer? Você está preparado? Você pensa sobre o que talvez vai ter depois da morte? A única coisa que é eterna é o seu relacionamento com Deus. É a única coisa que a gente vai levar para depois da morte. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Você ora? Você lê a Bíblia todos os dias? Como a Lara comentou aqui, às vezes a gente tem dificuldade, né, de acordar de manhã, ter um tempo com Deus profundo. Você tem lido e orado? Você tem se relacionado com Deus? Essa é a única coisa que você pode ter certeza que se você fizer aqui, você vai eternizar isso para sempre. Se você não quer passar tempo com Deus aqui na Terra, por que Deus vai querer passar tempo com você lá no céu? É muito importante nós termos tempos com Deus, amém? Amém. Bora, Lucas. A parte mais importante do seu dia é o momento que você ora e lê a Bíblia. Muito bom. Mais importante do que está aqui hoje é você se relacionar com Deus, amém? Amém. Olha lá o versículo 13, vamos continuar lendo. Diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau. Aqui Pedro e João eram pessoas simples, não tinha muita instrução. Pedro era um pescador de peixes, mas por eles terem andado com Jesus, eles ficaram até com temor de Pedro e João aqui. No versículo 14 diz: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Então eles tiram os discípulos do sinédrio, que é onde eles julgavam os casos entre os judeus, e eles começam a discutir o que a gente vai fazer com os discípulos. Versículo 16. Perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome, e esse nome é Jesus Cristo. Versículo 18. Então, chamando-os novamente,
ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Incrível isso. Isso me dá muita fé de que Jesus realmente é Deus. Porque naquela época existiam várias pessoas que se diziam ser o Messias. Tinha Teudas, que a gente vai ver no capítulo seguinte. Tinha outras pessoas que diziam: não, eu sou o Messias pelo qual vocês estavam esperando. E alguns juntaram muito mais pessoas do que Jesus Cristo. No final da vida de Jesus, Jesus junta 120 pessoas. Dentre eles, 12 eram os seus apóstolos. Mas o que fez Jesus tão diferente? O que fez Jesus tão diferente foi o fato de que, quando essas outras pessoas que se diziam ser o Messias morreram, todos os seus seguidores foram dispersos. Mas quando Jesus morreu, Pedro, João, os apóstolos, todos eles morreram de forma brutal. Por quê? Porque eles viram Jesus ressuscitar dos mortos. Imagina você ver alguém ressuscitar dos mortos. Isso é algo bizarro. Então você vai dar a sua vida por aquela coisa, né? E Jesus Cristo, tem uma escritura que ele diz para essas pessoas: olha, vocês ainda verão coisas maiores do que essa. E no que ele estava a dizer? Ele estava dizendo os tempos atuais hoje. Sim. Hoje nós temos a Bíblia, que naquela época nem existia a Bíblia. Hoje nós temos o que mais? O Espírito Santo, que chegou depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Ou seja, os tempos de hoje são ainda maiores do que os tempos naquela época. Isso é incrível, isso nos dá muita coragem de pregar sobre Jesus. Versículo 18 diz: então, chamando novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não deixamos de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Uau. Agora, eu não sei por que a Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos de idade, para ser bem sincero. Acho que é algo mais difícil, não sei, fazer um milagre com alguém mais velho. Talvez tenha mais milagres para acontecer para a pessoa mais velha. Amém, Juliana? Amém. Mas, olha que incrível, as pessoas começaram a louvar a Deus pelo milagre que elas viram. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é a consequência do primeiro milagre. Qual foi a consequência do primeiro milagre da igreja? Perseguição. Os discípulos foram perseguidos. Se você hoje se considera um cristão e um discípulo, mas não é perseguido, tem algo de errado. Todo discípulo, a Bíblia diz, será perseguido pelo meu nome. É isso que está na Bíblia. E é isso que aconteceu com os discípulos aqui. Dos 12 apóstolos, 11 morreram de forma brutal, como mártires, e um morreu de morte natural, que foi João, mas depois de ser queimado em óleo. Ou seja, todos foram perseguidos aqui. Por isso é importante a gente usar esse parâmetro para ver se nós estamos vivendo como discípulos ou não. Vamos lá, Lucas. As pessoas do seu trabalho te perseguem? As pessoas da sua universidade te perseguem? Claro que você não vai tentar procurar ser perseguido, isso é burrice. Mas se isso não acontece com você, então, será que você está vivendo mesmo como discípulo de Jesus Cristo? Aqui nós vemos que a consequência foi a perseguição. E como que os discípulos reagiram a isso? Eles não ligaram. Eles não deram a mínima à perseguição. Quem será o primeiro milagre do ano de 2025 aqui na igreja de Lisboa? Qual vai ser a pessoa que vai inaugurar o milagre aqui no ano de 2025 na igreja de Lisboa? Quem vai ser o primeiro batismo aqui em Lisboa? Eu quero preparar todos nós para que nós possamos entender que com os milagres vindo, nós seremos perseguidos. Lá na igreja de São Paulo já aconteceu várias coisas com a nossa igreja lá. Eu lembro que uma pessoa já entrou no culto, falou pro pregador sentar e começou a pregar. Já aconteceu tantas coisas bizarras na igreja de São Paulo que foi perseguição. Eu lembro de um discípulo lá em São Paulo que desafiou a mulher que queria se tornar uma discípula a terminar o seu namoro impuro com o namorado dela. E o cara
ao saber disso, enviou uma foto com uma arma Eu, pro WhatsApp do discípulo, falando que eu vou te pegar. Isso aconteceu. Isso acontece em cidades até desenvolvidas, como São Paulo, não? A gente tem que estar preparado para sermos perseguidos, amém? Amém. A boa notícia é que temos homens fortes aqui. Então, se alguém vier aqui arrombar a porta e querer, a gente vai se ajudar, né? Amém. Segundo ponto e último ponto. A consequência da perseguição. Então, qual foi a consequência do primeiro milagre? Perseguição. E qual foi a consequência da perseguição? Olha o versículo 34. Ou perdão, versículo 23. Diz: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Ou seja, o que estão fazendo aqui? Eles estão orando. Exatamente. E diz: por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Aqui eles oram. Eu lembro de um estudo bíblico que nós fizemos sobre a crucificação de Jesus Cristo. Não? E nesse estudo bíblico você vai ver que lá existe um tremor e o véu ele se rasga. Né? Eu lembro que quando a gente estava fazendo esse estudo começou um terremoto. Nossa. E a TV começou a mover. É bem fraquinho o terremoto, mas a TV começou a mover. Eu imagino essa cena que eles estão orando, depois de serem perseguidos, e começa a tremer o chão. E eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos que a consequência da perseguição foi que eles oraram. Eles oraram por coragem, para que eles pudessem continuar a fazer os milagres. Você tem coragem para anunciar a Jesus Cristo, ou você tem vergonha? Eu vou ser aberto com vocês. Por muitas vezes eu tenho muita vergonha. Eu tenho um pouco de timidez, eu fico meio tímido. Não diria vergonha, né? Mas timidez de querer falar com as pessoas, né, sobre Jesus Cristo. Mas toda vez que eu chamo alguém na rua e falo sobre os estudos bíblicos, a segunda pessoa já é mais fácil. Aí a terceira já é bem mais fácil. E aí a quarta você já até quer ir falar com a pessoa. Né? Mas a gente tem que ter a coragem que os discípulos tinham aqui. Nós, como igreja de Lisboa, precisamos falar de Jesus no trabalho. Você é um discípulo 007 no seu trabalho? O que é um discípulo 007? É serviço secreto, ninguém sabe que você é discípulo. E você não fala, e você não convida como você é no seu trabalho, como você é. Aqui eles estavam na rua, no metro, nos lugares, a gente precisa anunciar Jesus Cristo, amém? Amém. Eu quero levantar a Gabriela aqui, que tem trazido muitas pessoas para estudar a Bíblia. Se você convidar alguém para estudar a Bíblia no bairro de Arieiro, ela já foi convidada pela Gabriela. Você não precisa mais evangelizar aquele bairro. Eu quero levantar a Tatiana aqui também, que tem evangelizado. A Tatiana chegou para mim no shopping, em um Corte Inglês, e disse: Lucas, eu consegui 3 contatos de pessoas, olha aqui no papel aqui. Uau, incrível! Incrível! Ela, nossa, eu tenho que guardar esse papel no meu coração e eu não posso fazer que nada aconteça porque estava o número das pessoas que ela compartilhou lá. Eu falei: por que você não põe no seu celular? Ela, é verdade. Boa ideia. O Juliano aqui também, não? Tem passado números de pessoas do
cara lá que ele convidou para estudar a Bíblia também. A Ellen tem trazido os visitantes. O Murilo trouxe visitante no devocional. O Murilo trouxe visitante no culto também. No bate-papo, né, na conversa bíblica. Então, irmãos, nós estamos avançando o reino de Deus aqui, amém? Amém. Nós vivemos como a igreja do primeiro século. E nós somos uma missão. Aqui, a igreja estava na fase inicial. A igreja na fase inicial é comprometimento total. Total. Então, a gente precisa evangelizar todos os dias. Se você não evangeliza todos os dias, você não tem problema. Você pode continuar sendo discípulo, mas não aqui em Lisboa. Você pode ir para uma igreja grande, você pode ir para Londres, para Paris, evangelizar umas 2, 3 vezes por semana, não tem problema. Você pode continuar sendo discípulo. Mas aqui nós precisamos de comprometimento total, irmãos. Assim como eles faziam na igreja do primeiro século. Para que a gente possa crescer junto, unido. E a gente vai ver que eles estavam muito unidos aqui. Olha o versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E é assim na República das Irmãs. Né? Sim. Compartilham tudo. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles todos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo as necessidades de cada um. Aqui, se alguém tem uma casa, a gente pode vender e dividir. Mas não sei se alguém tem uma casa aqui. Versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Olha que apelido legal, não? Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, o que eles faziam? Eles vendiam tudo, colocavam nos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam igualmente para todos. Diferente do que acontece em muitas igrejas corruptas por aí, né? Que os apóstolos ficam com dinheiro para eles. Não, aqui eles distribuíam igualmente para todos. Isso é incrível. Não, e ninguém ali passava necessidade. Qual foi a última consequência da perseguição? É que eles estavam unidos. Nós precisamos estar unidos como igreja em sua fase embrionária, na fase inicial. E eu quero dar um desafio para todos nós aqui. Eu quero desafiar para que nós, nessa semana, arranjemos um tempo para compartilhar a fé juntos. Então, não sei, eu quero compartilhar, sei lá, com a Tatiele, aí o Juliano vai compartilhar com o Murilo, a Ana. Eu quero que a gente possa escolher alguém aqui para a gente possa compartilhar a fé juntos, ok? E poder chamar pessoas para o nosso culto inaugural. Sozinho você pode ir muito rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Amém. E é assim que eles viviam naquela época. Eu percebi isso ao estudar a Bíblia com as pessoas aqui, e eu estava sozinho nos estudos bíblicos porque eu queria ir mais rápido nos estudos bíblicos. E a gente ia estudar porque muitas vezes as agendas não batiam, né? Mas eu percebi que isso não estava funcionando. Eu avançava os estudos mais rápido com alguém, mas o coração da pessoa não avançava. E a gente não ia tão longe. Por quê? Porque a gente precisa estudar a Bíblia com as pessoas de uma maneira coletiva, de uma maneira junta. Então, eu quero, a partir de agora, avançar os estudos juntamente com os discípulos aqui. Amém. Não estar unido com alguém é ir contra Deus. A Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem, ali eu vou estar. Então, se nós não estamos juntos, Deus não está com a gente. Já parou para pensar nisso? Onde 2 ou mais estiverem, aí Jesus vai estar com a gente. E eu me sinto muito mais feliz compartilhando a fé com um discípulo do meu lado. Porque quando você vai compartilhar a fé, imagina você vai sozinho, compartilha a fé com um grupo de pessoas, e aí você sozinho lá chega para o grupo de pessoas e diz, sabe, eu quero te fazer um convite para estudar a Bíblia. E aí o grupo começa a estudar a Bíblia. Isso já aconteceu com vocês? Sim. Que coisa ridícula, coisa ultrapassada. Tipo, já aconteceu várias vezes comigo, eu saio meio tipo mal assim, caraca, meu. Que
triste, né? Eu fico mais triste ainda. Né? Mas imagina você com um discípulo e compartilha a fé com alguém. Você chega, você quer estudar a Bíblia? Aí a pessoa fala, eu não, é coisa de religioso. E aí você olha pro discípulo, pô, você que é o estranho, né? A gente você que tá estranho aí. Dá mais ânimo, né? Compartilhar junto, né? Você se sente melhor, né? Por quê? Porque a união é muito importante, irmãos. É muito importante estarmos unidos. Então, marque de evangelizar com alguém nessa sala durante a semana, pro culto inaugural. E algo que une a gente são as dificuldades também. Os discípulos tinham acabado de passar por dificuldades aqui, por perseguição. E isso uniu a eles todos. E nós, como discípulos, ainda mais na fase inicial de uma igreja, que Deus deu o privilégio pra gente estar nessa fase inicial, a gente vai passar por muitas dificuldades. E a gente tem passado por algumas dificuldades. Mas o que me alegra é pensar daqui 2 anos, como isso aqui vai estar. E a gente vai lembrar das dificuldades do comecinho. Nossa, como era difícil. Como era difícil trazer visitantes pro culto. Como era difícil avançar os estudos bíblicos. Mas olha para a igreja agora, que incrível. Entende? A nossa união, as dificuldades vai nos unir ainda mais. E no futuro a gente vai olhar para trás e vai pensar, uau, assim como a igreja do primeiro século, a igreja aqui em Lisboa cresceu. Amém. A maneira como nós reagimos à verdade de Deus, que é a Bíblia, vai definir se precisaremos de uma consequência ou não. Então eu quero convidar todos nós aqui, aceite a verdade, porque no jogo verdade ou consequência, se você não aceita a verdade, existe uma consequência. Vamos aceitar a verdade da Bíblia, amém? Para que nós possamos viver pela Bíblia, adorar o nome de Deus e para Ele dar todas as glórias. Amém. Amém.